Muito bem, gente, sejam bem-vindos aqui à tela do meu Elementary OS, essa é a versão mais recente do software que foi atualizado recentemente, algumas semanas atrás, e eu queria dividir com vocês algumas impressões que eu tenho aqui do Elementary. Temos um artigo aqui na descrição onde eu vou aprofundar alguns pontos, principalmente as partes em que a gente infelizmente não pode recomendar o Elementary OS. O Elementary é uma dessas distribuições que eles são sensacionais, que conseguem fazer coisas incríveis com Linux, alguns polimentos, enfim, alguns ajustes, algumas questões relacionadas ao próprio design, aparência, enfim, e que seria uma opção muito bacana de acessibilidade, principalmente do ponto de vista da compatibilidade com leitor de telas. Isso não acontece por muito pouco mesmo, né? Eu vou desenvolver isso, vou demonstrar isso aqui para vocês, dando continuidade ao que está no artigo. Então, o artigo complementa o que está aqui, o que está aqui complementa o que está no artigo. É aquela coisa expansível, né? Que tipo de conteúdo que eu gosto de fazer aqui, multimídia no TTS, e que muitos de vocês já estão acostumados. A propósito, quero agradecer aos mais de 3 mil inscritos que a gente alcançou aqui no canal. Muito obrigado, muito bacana. É uma marca bem legal, principalmente em se tratando aqui de um canal que não trata só de acessibilidade, mas de questões bem específicas, inclusive dentro do próprio universo da acessibilidade. Então, chegar a 3 mil é um feito, eu considero um feito, e a esse feito eu também me sinto muito grato. Obrigado pela força, e vamos para a chamadinha do canal, já voltamos, vamos nessa. O TTS Supremo agora tem seus links patrocinados e seu grupo de ofertas. Tudo com a curadoria de quem vive e conhece a nossa realidade. Confira, links na descrição. TTS Supremo. Bom, no artigo eu trato um pouco da questão do desktop, de algumas coisas que faltam. A gente não consegue acessar a barra superior, a gente não consegue acessar, infelizmente, aqui a dock. No artigo eu abordo um pouco dos problemas que a gente tem com relação à navegação no gerenciador de arquivos aqui do Elementary. Eu também abordo algumas outras questões, principalmente ligadas a essa questão de qualidade de software e acessibilidade, qualidade de software e acesso universal, qualidade de software, testagem de software, tudo isso ligado a essa questão da acessibilidade, claro, com foco aqui em compatibilidade com o leitor de telas Orca, que é, enfim, o leitor que nós temos aqui para os ambientes Linux, né? E eu gostaria de conversar um pouco com vocês aqui nesse videozinho sobre a navegação via teclado em si, porque a gente tem muitos problemas relacionados à navegação via teclado. E a navegação via teclado, ela já é grande parte de um caminho andado quando a gente fala de qualidade de software e de acessibilidade em software. Então, muito do que a gente precisa ter em acessibilidade já começa se resolvendo com essa questão da navegação via teclado, né? Imagina que eu estou num ambiente onde eu dou um tab e um shift tab, e aí eu vou ter aquele comportamento natural em que a progressão do cursor, do foco do cursor, ele vai progredir ou vai retroagir, ele vai andar para frente naquelas, ou andar para trás, né? Enfim, vocês entenderam, né? Isso é o que a gente espera que aconteça, é a ação que a gente espera que aconteça mediante um comando nosso, né? E isso não é, por exemplo, uma implementação que vai ter impacto só na navegação via teclado. Imagina que eu olho para o sistema e eu digo tab ou shift tab para o sistema, né? Partindo do princípio de que a pessoa tá comandando ali enfim, o seu sistema com a voz, né? Então, enfim, para isso essas coisas todas têm que estar implementadas direitinho, seguindo os padrões que existem, né? Seguindo os parâmetros que já existem. Quer dizer, na hora que tu vai construir o software, você pode até não ser realmente um exímio usuário de teclado, um conhecedor de teclado a fundo, né? Você utilizando os padrões, conhecendo os padrões e aplicando os padrões no código do seu software, meio caminho está andado, né? Eu não posso falar como desenvolvedor, né? Porque eu não sou, mas eu posso falar como usuário.
como usuário que eu pretendo sempre contribuir e deixar as coisas que eu encontro aqui, sempre na esperança de que alguém que saiba muito mais que eu possa pegar as coisas que eu descubro ou que eu coloco aqui no TTS Supremo, aprimorar essas coisas e levá-las adiante, e com isso enfim, realizar um bem maior dentro dessa coisa do software, né? É claro que o dev ele tem a sua importância, mas o usuário também tem a sua importância, a gente não pode esquecer disso. Um não pode ter uma importância maior que o outro, e às vezes a gente ouve o pessoal dizendo: não tá satisfeito, vai lá e faz melhor. E não é assim, né? A gente precisa prestigiar o trabalho do cara que coda, mas a gente também precisa prestigiar o trabalho do cara que usa e dá feedback, que usa e gera conteúdo, que usa enfim, e que compartilha isso com a sua comunidade também. E é isso que eu faço aqui no TTS, beleza? Bom, esse aqui é o canal TTS Supremo. Caso vocês não conheçam, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu me chamo Neymar, estou por aqui tratando de inclusão desde 2012 no TTS Supremo no YouTube, e desde 2011 no blog. Quero convidar vocês a deixarem o triplo C de vocês aqui nesse videozinho, o seu curtir, o seu comentário, o seu compartilhar, para que o conteúdo aqui do canal se torne cada vez mais relevante e apareça aí para um número cada vez maior de pessoas que se interessam nesses assuntos, beleza? Na descrição dos vídeos do canal geralmente tem conteúdo suplementar. Este é o caso, vai ter conteúdo suplementar aqui na descrição desse vídeo, assim como contatos comigo, grupos aqui do canal, os links patrocinados aqui do TTS. Sim, a gente tem agora algumas questões aqui relacionadas à Amazon. Ainda não está dando tempo de mexer legal naquilo ali, mas já está ativado, já está funcionando. Então tem até um link ali que qualquer coisa que vocês venham a adquirir, vocês dão uma força aqui para o TTS sem gastar absolutamente nada, muitas vezes até aproveitando precinhos mais em conta. E também quero separar para vocês aqui dois contatos comigo, o @NeymarBorges1, esse é o meu Twitter, vai ser um prazer trocar uma ideia sobre acessibilidade com vocês por lá, e o ttssupremo@gmail.com, e-mail e pix aqui do canal. Vamos então dar seguimento a esse conteúdo. Eu gostaria de mostrar primeiramente para vocês que nós temos aqui na tecla Super do Elementary uma parada muito louca, que é quando a gente aperta a tecla Super, a gente aparece diante de nós aqui a lista de atalhos dos caras. E essa é uma lista de atalhos que ela não é interceptada pelo leitor de telas, ou seja, ela não está acessível ao leitor de telas. E também ela não é navegável, o que me leva a crer que talvez isso aqui seja apenas a imagem, né, a foto de uma tela que mostra esses atalhos, enfim, uma arte, enfim, alguma coisa. Ela, quando a gente entra nela, vou apertar a tecla Super, visualmente, ela parece uma janela de um software, né? Uma janela de um software que está exibindo aqui os atalhos, só que você não navega por elas. E se eu passar aqui o mouse, quadro, ele só fala quadro, atalhos, quadro, atalhos, enfim. E qualquer tentativa de se navegar por aqui, ela é frustrada. Eu vou apertar a tecla Tab aqui para que vocês percebam, e pronto, já sumiu já. Eu tô chutando aqui que isso aqui seja a imagem de alguma coisa. Isso explica não ser navegável, isso explica também não ser acessível ao leitor de telas, mas não sabemos, né? O fato é que a gente tem aqui uma seção de atalhos que é totalmente invisível ao leitor de telas, e a qual a gente não consegue sequer saber o que tem ali, beleza? Mas uma das opções de atalho, e aí a gente consegue descobrir isso lendo a documentação, né? Ou acompanhando os conteúdos de quem gera conteúdo. Tenho certeza que se você já se interessa pelo Elementary, já deve ter acompanhado alguma coisa por aí. A gente apertando aqui Super mais barra de espaço, a gente entra aqui na grade de aplicativos dos caras, e aqui eu quero fazer uma breve explicação, tá? Essa grade de aplicativos ela é dividida em 3 linhas, tá? Nas quais cada uma dessas linhas consegue comportar 5 aplicativos. E aqui a gente tem uma paginação.
Ou seja, essas 3 linhas elas são capazes de exibir para nós 15 aplicativos instalados. Para a gente saber dos demais aplicativos, a gente precisa ir para a segunda paginação. E essa paginação ela vai aumentando à medida em que a gente vai adicionando mais aplicativos, tá? Todo esse nível de descrição que eu estou dando aqui, ela se faz fundamental porque a gente, o público fundamental aqui, o público preponderante aqui do TT Supremo, é das comunidades de pessoas com algum tipo de impedimento visual. Então, eu sempre parto do princípio de que a grande maioria das pessoas que está acompanhando esse conteúdo é do time da cegueira total, é do time da baixa visão e semelhantes. Tá? Então, eu vou dar uma setinha para baixo, não vou dar um tab, ó. E aí eu caí em arquivos. Quero que vocês percebam que ele falou aqui visualizar seus arquivos. Ele está dando aqui uma dica, uma pista do que esse aplicativo faz, tá? Eu tô com aquela opção lá do Orca de falar a posição filha, né? Que é aquela coisa de voltar para nós, de retornar para nós a informação de qual posição esse item está em relação à lista dele. Então eu estou numa lista aqui aonde esse gerenciador de arquivos ele é o primeiro item dessa lista, ou seja, ele é o primeiro item de uma lista de 15 itens que estão sendo exibidos aqui, tá? É isso que não está sendo falado. Você dá uma setinha para a direita, ó. Ver atalhos do sistema. A informação que deveria ter agora aqui depois dessa informação que ele deu é 1 de 15. Aliás, 2 de 15, porque é o segundo item de uma lista de 15. Da mesma forma que está à sua direita, ó. Resolva equações simples 3 de 15. Tá faltando essa informação aqui e essa informação ela não foi implementada nesse código. E aí a gente tem outras coisas que podem atrapalhar um pouco, podem fazer com que um usuário cego ou da baixa visão se perca, que é o fato dele não informar a paginação, ó. Estamos aqui em câmera, vou dar uma setinha para a direita, ó. A página trocou, beleza? Essa informação não foi passada para o usuário. Se nós tivéssemos pelo menos essa questão da posição em lista, a gente teria pelo menos como se orientar aqui, né? Sem a posição em lista e sem essa informação de que houve essa troca na paginação, fica um tanto quanto complicado. Ainda assim dá para utilizar aqui. Isso aqui é semelhante ao que acontece na grade de apps do GNOME, tá? O que faz a gente às vezes pensar que às vezes a coisa é um copiar e colar com algumas pequenas mudanças aqui e ali. Enfim, em termos de aparência até isso aqui é um pouco similar em aparência àquela grade lá do Pop, mas também é uma similaridade baixa, né? Mas o funcionamento realmente é bem similar, não só a grade de apps do GNOME, como a tudo mais que a gente vê no que tange essa coisa de exibir a grade de apps no Linux, né? A gente tem coisa parecida também que acontece no Android, tá? Então isso não é uma paradinha só do Linux de um modo geral, né? Mas essa informação, ao ser sonegada pelo menos essa informação da posição em lista, ela faz muita falta, né? Tem até o código, ó, para pessoa dar uma codada, né? Eu quero mostrar para vocês aqui nas configurações do sistema um negócio que é muito legal aqui no Elementary, que é essa seção de configuração deles, tá? Essa seção aqui, ela é uma das coisas que fazem com que a gente lamente que o Elementary ainda não esteja acessível para nós, porque diferente da seção de configurações do GNOME, aqui o nível de usabilidade é muito maior. Vocês vão perceber agora que eu vou dar um tab, ó, eu vou cair no primeiro item dessa lista, ó. Perceberam que aqui ele já falou 1 de 5, né? Então ele já falou que esse aqui é o primeiro item de uma lista de 5 itens. Eu vou dar uma setinha para a direita, ó. 2 de 5, aqui ele já está retornando a informação, tá? Sempre lembrando, tem que ativar isso no Orca, mas enfim, vocês percebam que eu já tenho ativado isso no Orca e que lá naquela grade de apps isso não funciona, mas aqui funciona. Vamos ouvir o terceiro item, ó. Notificações, não selecionado, 3 de 5. Agora o pessoal que não tem deficiência visual ou que é do tipo da baixa visão deve estar se perguntando como é que pode esse item ser o terceiro item de uma lista de 5 se tem um monte de coisa aparecendo nessa grade. É assim, ó, aqui ele está fazendo essa divisão por categorias, tá, gente?
Então se eu der uma seta para Idioma baixo, aplicativos. Não selecione energia. Não selecionado. 1 de 7. ó, eu fui para uma outra categoria, que é a categoria onde a energia aqui é o primeiro item de uma lista de 7 itens que estão nessa categoria. Eu não consigo Aplicativos. Não selecionado. 1 de saber 5. que categoria é essa, tá? Num ambiente onde a navegação via teclado ela fosse obedecida, eu chegaria com Tab nas categorias e navegaria pelos itens dessas categorias com setas, ou até mesmo com o próprio Tab. Então o Shift e o Tab, eles serviriam para mim, para que eu saltasse por entre essas categorias. Isso não está funcionando aqui, mas percebam que isso não impede o funcionamento, tanto que eu consigo utilizar e encontrar todas as opções pertinentes às configurações do sistema. É claro que eu não consigo ter acesso aqui ao título dessas categorias, né? Essa é a parte ruim, mas não é de todo pior, né? Então eu vou dar um Tab, ó. Tab. Idioma e região. Eu Não estou selecionado. navegando com 2 de Tab 5. como se eu navegasse com setas, ó. Aplicativos. Ó, tô em aplicativos, eu dou uma setinha para direita, ó. Idioma e região. Idioma e região, agora eu vou voltar para aplicativos, ó. Vou dar um Tab. Seleciona Tab. Idioma e região. Idioma e região de novo, ele 2 teve o de mesmo 5. comportamento que setas, tá? Então, enfim, né? Fique com essa informação, pessoal que não manja muito de navegação via teclado, tá? O Tab aqui, nesse sentido, ele teria essa função, né? De saltar entre as categorias, deixando para navegação com as setinhas essa função de navegar entre os itens dessas categorias, beleza? Para a gente continuar, queria mostrar mais uma parada aqui sobre navegação. Vamos entrar aqui em teclado, que eu acho que aqui tem um bom insight aqui. Vamos com Tab, ó. Aqui nós temos um padrão, esse botão sempre vai aparecer, ó, esse botão para voltar para todas as configurações. Ele aparece também lá no Gnome, por exemplo. A gente precisa usar o Gnome como referência, tá? Mas não funciona tão bem quanto aqui, né? Então, enfim, estou falando aqui de navegação via teclado, tá? Então, vamos até atalhos de teclado, ó. Aqui em atalhos, ó, percebam que eu cheguei em atalhos com Tab. Eu vou marcar para exibir atalhos agora com barra de espaço, ó. Beleza? Agora eu sigo de novo com Tab. Eu estou procurando fazer a navegação via teclado, que é a navegação correta, certo? Vamos de novo, ó. Vamos com Tab. Comportamento. Não quero marcar isso aqui. Não quero que esse seja. Cheguei na lista. Olha que bacana, que ele já informou que eu estou no primeiro item aqui, que esse item é o primeiro item de uma lista de 8. Ó. Vou dar seta para baixo. 2 de 8. E o que acontece aqui, ó? Aqui a gente tem um layout que é muito comum da gente ver aqui nos softwares de um modo geral. A gente vai ter uma lista à esquerda e à direita a janela que vai exibir todo o restante do conteúdo da janela, enfim, pertinente ao que foi selecionado na lista à esquerda. Então, a lista está à esquerda, o conteúdo dessa lista é exibido à direita. Então, por exemplo, se eu quiser que os itens, os atalhos pertinentes à captura de tela apareçam, eu tenho que descer até a captura de tela. E aí aqui a gente já tem uma diferença de comportamento. O pessoal da baixa visão aqui no deficiência visual está percebendo que à medida em que eu vou navegando com setas para cima e para baixo, ó, cheguei em aplicações, mídia, ele já vai trocando, ele já vai exibindo os itens pertinentes àquele item de lista, né? Esse é um comportamento que de certa forma ele não está errado, mas geralmente quando a gente quer que o item de uma categoria seja exibido, a gente navega até essa categoria, até esse item, né, com as setinhas, e quando a gente fica em cima desse item, a gente dá uma barra de espaço e aí sim ele passa a ser exibido à direita da janela. Aqui ele já está exibindo direto. Acessibilidade, tá? Digamos que aqui em acessibilidade, tá? Digamos que agora eu queira ir para essa região da janela que fica à direita, né? O comportamento, a navegação, né, a lógica da navegação via teclado diz que eu devo fazer isso dando um Tab, beleza? Só que aqui também permite que eu tenha essa mesma ação com setinha para a direita. Tem lógica, faz sentido, tá?
Mas é importante saber que o ideal seria, aliás, o padrão é ir com Tab, né? Mas vamos dar uma setinha para a direita, ó. Lista com 6 itens. Diminuir tamanho do texto desabilitado. 1 de 6. Percebam então que aqui também aconteceu um movimento lógico, um movimento esperado. Ou seja, eu dei uma setinha para a direita, eu caí naquela região, mas não foi só isso. Eu não só caí naquela região, como eu caí no primeiro item daquela região. Isso é o que determina a lógica da navegação via teclado. Né? Se eu voltar agora, se eu fizer, dei o comando de seta para a direita para entrar ali. Geralmente, quando a gente quer voltar para essas regiões, o padrão é voltar com backspace ou alt e seta para a esquerda. Mas se eu der uma setinha para a esquerda aqui, ó, eu volto também. Veja, é prático. É assim, por exemplo, que funciona no ali no ajustes, né, no Twix, no GNOME Twix funciona assim, né? Como seria bom se funcionasse assim em todo o restante do GNOME, em todo o restante do Pop! OS. Tá muito fácil de navegar assim. Vamos para outra parte aqui, ó. Mídia, cheguei mídia, 5 de 8. Ele tá falando tudo com perfeição. Vou dar uma setinha para a direita para cair naquela região lá. Lista com 9 itens. Aumentar volume desabilitado. Olha só. Aumentar volume desabilitado. 1 de 9. Vamos descer. Eu dar 3 setas para baixo para ver o que ele fala. Diminuir mudo reproduzir pausa desabilitado. 4 de 9. Menu botão de alternância não pressionado. Tá, agora eu quero voltar para a lista esquerda. Seta para a esquerda. Lista com 8 itens. Mídia. 5 de 8. Conseguem perceber que aqui a gente tem um nível de navegação via teclado primoroso e que muitas vezes isso aqui, por incrível que pareça, não se reflete nas demais regiões do sistema. Se a gente, eu acho que eu já demonstrei o bastante para vocês perceberem o quão bom isso aqui tá, o nível de qualidade que isso aqui tem, eu acho que já ficou claro para vocês. Assim é, por exemplo, com a lojinha do Elementary OS, que eu já mostrei para vocês do Pop. É uma loja primorosa, é uma das coisas que o Elementary tem e que nenhuma loja, nem essas mais famosas, a loja do Windows não tem, que é a seção de acessibilidade. Se você for procurar uma seção específica de acessibilidade na App Store, não tem. Na Play Store, não tem. Na loja da Apple, não tem. Enfim, mas aqui no Elementary, o Elementary, a loja do GNOME não tem. Tá? A loja do Ubuntu não tem. E aqui no Elementary, ele já tem essa categoria. Claro que não é uma categoria assim tão cheia, mas quando a gente mexe lá nos repositórios, quando a gente adiciona mais possibilidades de software naquela lojinha, porque ela também permite isso, né? A gente expande um pouco mais aquela categoria de acessibilidade. Então, sob por exemplo, as coisas que o Elementary OS já fornece, que são muito boas para nós, que são o seu instalador, essa sua seção aqui de configurações, a sua lojinha, né? A gente já tem aqui muitos indícios de que o Elementary seria incrível para acessibilidade, né? Mas ele já fornece algumas coisas para nós aqui. Realmente é muito por pouco que o Elementary não pode ser recomendável, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma comparação do que eu mostrei face ao gerenciador de arquivos. Tá? Vamos entrar aqui no gerenciador de arquivos, vamos dar um tab, caímos em arquivos, ó. E aqui vocês vejam que o layout é muito parecido, tá? A gente tem ali uma árvore de arquivos, uma tabela, uma lista de locais à esquerda e à direita. Ó, eu tive que ir com o mouse ali e marcar, e eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar o mouse, por isso que eu fiz um pequeno corte. Eu não consegui encontrar aqui no Elementary, por exemplo, a possibilidade de trocar a cor do mouse, né? Então é bem complicado, assim, é bem uma pena que funciona assim, né? E agora eu saí daqui e eu vou dar um backspace para ver se eu volto, ó, e eu não volto, ó. Então é o navegador de arquivos todo bugado no que diz respeito à navegação via teclado. É impressionante que a gente tenha no mesmo sistema um negócio tão bacana de navegar com o teclado e um negócio tão absurdamente ruim de navegar via teclado, que é esse navegador de... Eu tô preso aqui, né? Então se eu não colocar a cara agora ali
tentar achar o mouse e clicar naquilo que eu quero utilizar, eu não consigo sair daqui. É impressionante. Dentro de um mesmo sistema, a gente tem essa dualidade aqui, que é impressionante. Ainda assim, eu quero sustentar a vocês que esse sistema ele merece a nossa atenção. Se você consegue testar ou mesmo é usuário do Elementary OS, procure pegar essas dicas que eu dou aqui no vídeo e também no artigo, repercutir isso com essa comunidade, fazer essas nossas sugestões chegarem, porque esse sistema ele pode ser ainda muito melhor do que ele já é. E principalmente para os nossos amigos aqui do time da cegueira total da baixa visão, esse sistema ele pode sim ser uma grande ferramenta a nosso favor no futuro próximo. Talvez falte também aí um pouco do nosso empenho, um pouco da nossa ajuda, um pouco da nossa sugestão, né? Um pouco da nossa testagem a favor desse sistema aqui, né? Eu acho que tá bom assim. A gente se vê na próxima. Eu tentei já gravar 4 vezes esse vídeo. Espero que agora dê certo. Então, obrigado pela paciência de sempre. Um abração. Até a próxima. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau.